crianças! Olha eu de volta aqui! Hoje nós vamos falar do conteúdo de história. Todo mundo sabe que eu amo história, né? História é a melhor matéria que existe. Melhor de todas. Não é a Valentina. A Valentina sabe que eu amo história. E é isso aí. Hoje nós vamos falar do capítulo 7 do livro de história do material do Mackenzie. E nós vamos conhecer um camarada formidável. O nome desse camarada foi Francesco Petrarca. Já ouviu falar dele? Eu não conhecia o Francesco também, até eu poder estudar esse material com vocês. O Francesco era um italiano. Olha só que chique! Ele cresceu na Itália, nasceu na Itália, cresceu. O pai do Francesco era um advogado. E logo que Francisco era pequenininho ainda, o pai dele resolveu mudar para a França. Levou o Francesco para lá. Mas aí logo que o Francesco ficou mais velho, o Francesco resolveu voltar para a Itália e se formou na Universidade de Bolonha, na Itália. Era um camarada incrível. Pensa numa pessoa que era bom em muitas coisas. Ele amava livros, tinha uma paixão incrível pelos livros. E o Francesco, ele era um viajante muito curioso. Quem é que gosta de viajar? Eu adoro viajar. O Francesco também. E ele era muito curioso quando ele viajava. Ele descobria muitas coisas. O Francesco era um viajante muito curioso. Ele amava viajar, igual eu. Eu também amo viajar. E quando ele viajava, como ele era muito curioso, ele descobria muitas coisas legais. Ele também era um sacerdote muito estudioso. Ele estudava muitos livros, muita coisa, e ele aprendia demais. Ele também era um embaixador inteligente. Olha que homem incrível! Estudioso, inteligente, embaixador, sacerdote, amava livros, e ele também tinha mais uma característica que eu vou contar para vocês agora. O Francesco era um poeta incrível. Ele escrevia muitas poesias, muitas mesmo. No dia 26 de abril de 1336, o Francesco resolveu fazer uma aventura, escalar o Monte Ventoux na França. Ó, que chique! E ele fez aquela escalada. E lá no topo do monte, quando ele chegou, cansado, muito cansado, mas ele sentou lá e ele tinha levado com ele um livro incrível que se chama Confissões de Agostinho. E ele pegou esse livro e ele leu uma frase que eu vou ler para vocês agora. Vamos lá, hein? Viajam os homens para admirar as alturas dos montes, largas correntes dos rios e a imensidão dos oceanos, e esquecem de si mesmos. Isso estava escrito no livro do Agostinho. E o Francesco ficou pensando o que queria dizer essa frase, né? E ele resolveu uma coisa naquele dia que mudou toda a sua vida. Ele resolveu que ele ia viajar o mundo todo tentando resgatar a história perdida do seu povo. Dos romanos, lógico, né? Já fazia quase 1000 anos que os romanos Roma tinha acabado a sua maior glória e resplendor. E o Francesco estava disposto a procurar em livros, documentos antigos, por todo mundo que contassem a história dos romanos. O Francesco, agora a Amanda disse que eu estava falando errado. Essa Amanda vive me corrigindo, viu? Ela disse que não é Francesco, é Francesco, porque é italiano. Então tá bom, então vamos lá. O Francesco começou a pensar em coisas fundamentais para a vida dele e para a vida das pessoas, que eram a herança do seu povo. Ele viajou bibliotecas do mundo todo, procurando pergaminhos, procurando manuscritos antigos, livros antigos que contassem a história do povo romano. E ele encontrou muita coisa legal. E conforme ele ia encontrando essas coisas, ele começou a escrever sobre elas. Ele se tornou um poeta que ele já era incrível, um poeta especializado num tipo de poesia que nós conhecemos até hoje, o soneto. O Francesco foi ele que aprimorou os sonetos. Ele teve essa bela ideia e trabalhou muito em cima disso. Então, quando você vê um soneto hoje, você sabe que tem a influência do Francesco Petrarca nessa história. Bom, vamos lá. Ele foi o primeiro e um dos maiores influenciadores de um grande movimento cultural que surgiu no final da Idade Média. Todo
Todo mundo deve saber do que eu tô falando. Pensa, pensa, pensa. O iluminismo! Fácil essa, né? O Francesco influenciou muito o iluminismo com os seus poemas e os seus sonetos. E até hoje, as marcas do passado do Francesco estão presentes em tudo que a gente vê. Marcas da civilização romana, que são vistas até hoje. Por exemplo, nas arquiteturas, nas esculturas, quanta coisa bonita nós vemos até hoje que lembram o momento do Renascimento e do Iluminismo, o Renascimento cultural. As esculturas romanas, elas tinham características comuns com as esculturas do Renascimento. Olha que coisa legal, porque a história está sempre se repetindo, não é, crianças? As esculturas do Iluminismo, assim como do povo romano, elas eram esculpidas em mármores com riquezas de detalhes, sejam na face, nas vestes, eram lindas de se ver, pareciam de verdade mesmo, sabe? Um grande exemplo dessas esculturas que nós podemos comparar da época de Roma antiga e da época do Iluminismo é o evangelista Marcos, que possui grandes semelhanças com o imperador romano Augusto. Essas duas esculturas famosas possuem muita semelhança. Outra coisa que influenciou muito de Roma no Iluminismo e no Renascimento foi a arquitetura. Todos os prédios, as arquiteturas desse período tinham 3 características greco-romanas muito intensas, que eram elas: frontão triangular, colunas e arcos. Essas 3 características foram muito utilizadas na época do período romano, como também foram utilizadas na época do Renascimento. Villa Capra, que é uma escultura do Renascimento, uma arquitetura do Renascimento, lembra muito o Panteão de Roma. Se você olhar as duas esculturas, elas se remetem, elas lembram uma outra. E também, para encerrar, por último, a pintura. Ah, que é isso? Os quadros maravilhosos que eles pintavam. Na pintura, nós temos um grande exemplo da Escola de Atenas. É um quadro super famoso que remete muito às características da Roma antiga. Lá nesse quadro a gente vê Platão, Aristóteles e grandes filósofos todos sentados, onde a gente tem uma arquitetura que lembra com arcos, toda essa arquitetura que nós acabamos de falar, que remete à Roma antiga e ao Renascimento. E nós podemos comparar os detalhes desses 2 períodos. Então, crianças, vamos lembrar desses detalhes todos? A arquitetura, a pintura, as esculturas, que fazem com que a gente lembre que tanto o período de Roma Antiga, que o Francesco fez grande questão de relembrar, nos lembravam muito o período do Renascimento. 100 anos após a morte do Francesco Petrarca, um outro homem ainda é sacudido pela leitura de um novo livro. Mas essa é uma história que eu vou contar só no próximo capítulo. E hoje a gente vai ficando por aqui. Beijo pra vocês, aprendam bastante, porque estudar é bom demais!